Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, sobre a questão da política externa durante o segundo reinado, ou seja, que questões externas envolveram Dom Pedro II durante o seu governo, que confrontos ocorreram, quais polêmicas o Brasil enfrentou em relação aos países estrangeiros. Então nós vamos analisar os principais acontecimentos nesse contexto de política externa do segundo reinado. Só para lembrar, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem o conteúdo estudado, mas como sempre digo, repitam mais uma vez, a internet ela é livre, ela é aberta, então se for útil a aula para você, bom proveito, bons estudos, tá bom? Então, Dom Pedro II, já comentei sobre ele, sobre o segundo reinado em outras videoaulas, mas como o foco é política externa, já vou direto para o ponto. Então, Dom Pedro II, ao longo do seu governo, teve alguns problemas externos com outros países, tá? O primeiro deles, um dos grandes principais que ele enfrentou, foi a chamada questão Christie. Na verdade, a questão Christie, ela é reflexo, de uma realidade não muito boa e amigável que já estava ocorrendo entre o Brasil e a Inglaterra. Essa inimizade, digamos assim, ela já vinha desde a criação da lei Peel-Aberdeen, que autorizava que a Inglaterra aprisionasse, retesse qualquer navio supostamente negreiro. Então a Inglaterra já estava pressionando para que o Brasil terminasse com a escravidão, e o Brasil não terminando com a escravidão, isso gerava o quê? Já gerava um descontentamento, e uma rixa entre as duas partes, Então o Brasil com a Inglaterra já não andava muito bem em suas relações diplomáticas, principalmente pela questão da escravidão. Isso vai desembocar na questão Christie, quando, em 1861, um navio inglês, um navio mercante inglês, ele vai afundar no litoral brasileiro, e aí com esse naufrágio, a carga do navio vai sumir, ela vai ser furtada. E aí a Inglaterra, lógico, querendo garantir a sua ação imperialista, e o seu poder, vai exigir que o Brasil faça o quê? Pague a indenização do navio que sumiu. Lógico que o governo brasileiro não vai aceitar pagar essa indenização, e vai gerar uma série de problemas e conflitos, que inclusive vai ser mediado por uma terceira pessoa, que foi o rei da Áustria, que vai fazer essa avaliação, essa intermediação do problema, tá? Mas não bastasse o roubo da carga do navio, nesse mesmo período, o que vai acontecer? Reparem que é uma série de pequenos fatores que vão se juntando, se somando, gerando, dando toda uma polêmica, dando toda uma celeuma, Nessa mesma época, da questão do naufrágio do navio, vão ser presos no Rio de Janeiro soldados ingleses que estavam embriagados. Tudo bem, Aparentemente uma coisa banal, mas que nesse contexto de já rivalidade que existia, vai gerar problemas maiores. Então o que vai acontecer? A polícia, o governo, vai prender esses dois marinheiros, e o ministro, o embaixador William Christie, aí o nome, questão Christie, vai exigir o quê? Que o governo brasileiro solte os seus soldados. E o governo brasileiro, ele não vai querer soltar os soldados ingleses. E aí, vai somando-se a questão do navio, isso vai gerar uma grande briga externa dos ingleses em relação ao Brasil e vice-versa. Então, vocês podem perceber que a política externa, do Dom Pedro II não foi uma política externa tão calma assim,
ao longo da história do seu governo, né, vários problemas internacionais, digamos assim, foram surgindo no governo de Pedro II. Tudo bem? Deu para entender? Essa foi a questão Christie, que gerou problemas externos, gerou confrontos externos, tá bom? Outra questão, né, polêmica, que envolve política externa durante o segundo reinado, foi a questão, né, das guerras, dos confrontos, da campanha do Prata, né, uma disputa que aconteceu politicamente, externamente, entre os países vizinhos do Brasil, entre a Argentina, entre o Paraguai, entre o Uruguai, todos querendo, né, ou controlar a região da Bacia do Prata, que era uma região estratégica para o comércio e para outras atividades. Então, essa disputa pelo prata vai gerar várias guerras, vários confrontos que vão acabar inclusive desembocando, né, na famosa Guerra do Paraguai. Entre esses confrontos, né, pela campanha do prata, eu vou citar aqui inicialmente, né, a guerra contra Uribe e Rosas, que era o desejo da Argentina de anexar o Uruguai e o Brasil era contra. Eu tenho que citar também a guerra contra Aguirre, né? Ele pretendia anexar o Uruguai ao Paraguai para que o mesmo tivesse acesso ao mar. Era um dos grandes problemas do Paraguai, que vai dar origem à Guerra do Paraguai também, né? O Paraguai não tinha acesso ao mar e para eles isso era de extrema importância, tá? Então, já vou ter aqui uma guerra nesse sentido aqui, e o Brasil vai se posicionar contra. E o Paraguai, por causa desse posicionamento do Brasil, vai romper as relações com o Brasil, né? E vai dar origem, evidentemente, com o comando, né, de Solano Lopes, esse cara aqui, vai começar a famosa Guerra do Paraguai, que foi um dos principais problemas externos, com certeza, que o Dom Pedro II teve que enfrentar durante o seu governo, tá bom? A Guerra do Paraguai foi uma guerra difícil, foi uma guerra cruel, né? Morreram muitas pessoas, não somente do lado paraguaio, principalmente do lado paraguaio, mas também do lado brasileiro, né? Foi uma guerra assim, que manchou, de certa forma, né, a história da América Latina, né? No final da Guerra do Paraguai, o Paraguai praticamente não tinha mais população masculina, né? Quase todos morreram durante os conflitos, durante os confrontos dessa batalha, tá? Então, a Guerra do Paraguai. O Paraguai era governado pelo ditador Solano Lopes, que eu já mostrei a foto para vocês no slide anterior. Esse é o Solano Lopes, né? O grande sonho do Paraguai, conforme eu também já disse para vocês, era ter acesso ao mar. Só que, lógico, para ter acesso ao mar, ele tinha que pegar territórios dos países vizinhos. E ninguém, evidentemente, queria ceder os seus territórios. Como começa a guerra? Como que começou a Guerra do Paraguai? O pontapé inicial foi dado pelos próprios paraguaios, tá? Então, em 1864, o Paraguai ele vai aprisionar o navio, né, Marquês de Olinda, que seguia em direção ao Mato Grosso, tá? Lopes vai invadir o Mato Grosso, vai invadir o território brasileiro e vai invadir a Argentina. E aí, quando ocorre essa invasão, né, esses países vão se unir contra o Paraguai. Então, Brasil, Argentina e Uruguai fazem o Tratado da Aliança contra os paraguaios. Só para lembrar, né, a Inglaterra era um outro país que estava por trás da Guerra do Paraguai. Na verdade, muitas vezes os livros didáticos não contam, o Paraguai ele adotou uma política econômica diferente dos outros países da América Latina. Por quê, professor? Porque o Paraguai começou a incentivar uma maior industrialização. Então, olha só, qual que era o medo da Inglaterra e por que a Inglaterra apoiou, né, a destruição do Paraguai? Vai que de repente o Paraguai se torne uma potência industrial na América Latina. E aí? Isso vai atrapalhar quem? Vai atrapalhar os interesses comerciais da Inglaterra. Então, para a Inglaterra, para os ingleses, seria bom que sufocar e acabar com o Paraguai para que ele não se tornasse uma potência, principalmente uma potência industrial dentro da América do Sul, tá? Então, esse é um motivo que está por trás também da Guerra do Paraguai. Então, em 1865, em julho, aí como reação,
a esquadra brasileira, comandada pelo almirante Barroso, derrota, né, numa das primeiras batalhas vencidas, derrota a esquadra paraguaia na famosa Batalha do Riachuelo, que foi uma das principais vitórias, né, e primeiras vitórias que os brasileiros tiveram em relação ao Paraguai. E aí vai ter uma série de outras batalhas, viu, pessoal? Então, em 66 vai ocorrer a maior batalha campal também, a Batalha do Tuiuti. Foi uma batalha bastante sangrenta, que dizimou várias pessoas. E aí o que vai acontecer? As tropas aliadas vão começar a conseguir vitórias sobre as tropas paraguaias, tá? Vou ter a famosa Batalha Naval do Riachuelo, né? Em 1866 vai acontecer uma coisa muito importante, que é o que? Caxias vai assumir o comando das tropas brasileiras, né? Caxias, que é o patrono do exército, né? Ele, na função de vencer guerras, né? Ele era assim um comandante, um general bastante eficiente, né? Criticados por muito pela questão moral das atrocidades, inclusive, que ele cometia. Mas, em termos de eficiência militar, a entrada dele, né, foi boa para a guerra do lado brasileiro, né? Então, tem início a marcha de flanco, ultrapassando a famosa fortaleza de Humaitá. Aí o Brasil com os seus aliados vão começar a vencer de forma mais intensa, né, os paraguaios. Eu vou ter em 68, né, o Caxias que assume. Eu vou ter as dezembradas. Essa expressão é muito importante quando eu estudo a história do Paraguai, né, que consistiu no quê? Numa série de derrotas que o Paraguai foi tendo uma atrás da outra, né? Então, nas batalhas de Tororó, de Lomas Valentinas, na Batalha de Avaí, Angostura e assim por diante, tá? Em 69, Caxias entra e domina a cidade, né, de Assunção, e aí, né, praticamente a guerra já vai estar sendo definida, né, contra o Paraguai e a favor do Brasil e dos seus aliados, tá? O Caxias, ele deixa o comando por questões de saúde, e aí no seu lugar Dom Pedro II vai mandar, né, o cunhado, né, o genro do Dom Pedro II, o Conde D, né, não é Conde Deu, coitado, é Conde D, vai assumir o Conde D, e ele vai tocar a guerra até o seu final, né, que vai acabar culminando, né, com a morte de Lopes pelo soldado, né, Chico Diabo, que mata o famoso Solano Lopes do Paraguai. Tudo bem, pessoal? Então, qual que foi a consequência da Guerra do Paraguai, principalmente, né, em relação ao Paraguai, né? Então, uma guerra difícil, grande número de mortes. Os soldados lutavam não só com inimigos, mas lutavam contra a fome, contra doenças. As mulheres tiveram uma participação importante. Muitas mulheres foram lutar a Guerra do Paraguai, às vezes até disfarçadas de homem, tá? Tem aqui o exemplo de duas, Dona Maria Francisca da Conceição, né, que participaram, mas outras mulheres também participaram. Para o Brasil, a guerra levantou o patriotismo, a identidade nacional, vai fortalecer a moral, né, do exército, né? E o Paraguai, né, o lado paraguaio, que vai ser o lado mais sofrido, o Paraguai vai sair arrasado, vai sair destruído, grande parte da sua população morta, né? Ou um número muito reduzido vai ficar de população masculina, e querendo ou não, o Paraguai desde aquela época, né, vai ter uma séria, uma difícil possibilidade, né, de desenvolvimento econômico, tá? Então, a Guerra do Paraguai foi uma guerra extremamente cruel, sanguinária, e que marcou de forma muito negativa a história, né, dos países aqui da América do Sul, principalmente Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Lembrando que no final, né, no frigir dos ovos, o grande interessado, né, na Guerra do Paraguai era quem? Era a Inglaterra, que via no Paraguai o quê? Uma ameaça para o seu comércio, para o seu domínio econômico aqui na América Latina.
Tudo bem, pessoal? Então, nessa videoaula eu procurei mostrar para vocês algumas políticas externas do governo de Dom Pedro II, alguns problemas externos que o Dom Pedro teve que enfrentar. Comecei falando sobre a questão Christie, envolvendo a Inglaterra. Depois comentei sobre algumas guerras na campanha do Prata, finalizando com um grande problema externo do Brasil no segundo reinado, que foi a Guerra do Paraguai. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Basta mandar um e-mail para mim, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Eu vou responder com o maior prazer. Espero que a videoaula tenha sido útil para você, tá? E espero você em uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Come and get it.